Fala só para Ele. O Senhor é o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso dízimo, nossa oferta. Recebe, Senhor, a nossa vida, porque só o Senhor é digno de receber tal coisa, porque foi o próprio Deus que nos deu. Obrigado, Senhor. Entregamos, Senhor Deus, em Tuas mãos a oferta que colocamos aqui hoje. Abençoe, Senhor Deus, cada família, cada mesa, Senhor Deus, não deixe faltar o pão. Que o Senhor, Deus, continue a nos alimentar, a nos vestir. Continua, Senhor Deus, a falar conosco, a nos abençoar. E eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem feito isso cada dia e o Senhor não falha. Obrigado, Senhor Deus, porque nós somos falhos, falhamos sempre, mas o Senhor não falha. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Jesus Salvador. Outro igual não há. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vamos ficar em pé para cantar? Declare isso. As maravilhas do teu amor. Cante. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, Com tudo que sou, sempre, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. vamos cantar do início só em japonês.
Solte a voz. Levante as mãos e declare: Senhor, o Senhor é incomparável. O Senhor, ó Deus, é o meu Jesus Salvador. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder e majestade, louvores ao Rei. As montanhas se prostrem, rujam os mares ao som do teu pequeno nome. Alegre eu te louvo por teus grandes feitos, Senhor, e declaro que firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as tuas promessas, incomparáveis são as tuas promessas. Aleluia, Senhor, ao teu grandioso nome. Glória, Senhor Deus, a ti. E continue, ó Deus, a nos alimentar. Continue, Senhor Deus, a pegar o teu servo pela mão e a levantá-lo para que ele caminhe em vitória, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vitória. Obrigado, ó Deus, por mais um ano que se inicia. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de fazer a tua vontade. Enche-nos, Senhor, com teu poder, com a tua unção. Perdoa, Senhor, os nossos pecados.
e nos conduz, ó Deus, a um caminho eterno. Ó Senhor, continua a ministrar no Teu culto, continua, Senhor Deus, a falar através do Teu pregador, com poder, ó Deus, com poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Podem sentar. Obrigado, equipe de louvor. É maravilhoso poder louvar o nome do nosso Deus. Vamos elevar o nosso coração em oração diante do nosso Deus. Senhor, que as palavras dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis na Tua presença. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 14, verso 15. João capítulo 14, verso 15. ヨハネ伝の14章の15節の言葉です。João 14, 15. Na tradução NVI, se me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Na tradução, na versão tradicional, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Queria começar não propriamente uma mensagem, mas queria começar a meditação desta manhã fazendo uma pergunta. Conhecemos Jesus? Cantamos vários cânticos que falam sobre Jesus, mas nós conhecemos Jesus? Eu posso dizer que eu conheço a presidente Dilma, mas nunca encontrei com ela. Eu a vejo na TV, vejo nos noticiários, mas eu não a conheço pessoalmente. Conhecemos Jesus não à distância, mas conhecemos Jesus de um relacionamento pessoal, diário, momento após momento com Ele. E tendo isso em mente, vamos meditar juntos sobre para onde está indo a igreja da atualidade. A igreja contemporânea está caminhando em que direção? No domingo passado, tivemos a oportunidade de
buscar na palavra de Deus que fala sobre a igreja de Laodiceia. Uma igreja que não é nem quente, nem fria. Uma igreja morna. Uma igreja que estava a ponto de ser vomitado da boca de Deus. E nesta manhã, vamos pensar um pouco sobre a igreja da atualidade. No mês passado eu comprei uma revista, achei interessante a capa e acabei comprando. É uma revista de história da Biblioteca Nacional. E esta revista trouxe, entre vários outros artigos, aquilo que estava na capa é Evangélicos, a fé que seduz o Brasil. Essa era a manchete, né, na capa. Evangélicos, a fé que seduz o Brasil. E dentro desses vários artigos contidos nesta revista, havia uma estatística realizada no censo de 2010. Em 2010, o número de membros, número de fiéis das igrejas evangélicas no Brasil estava em 42 milhões e 200, mais ou menos. Tem o número exato aqui, mas mais de 42 milhões de brasileiros são evangélicos. Isto representa 22% da população brasileira em 2010. E no Brasil está acontecendo um fenômeno que não existe em nenhuma parte do mundo, outra parte do mundo. Um crescimento muito grande, acelerado de evangélicos e também de igrejas. Também está acontecendo no Brasil, segundo este último censo de 2010, de que está aumentando o número de brasileiros que não têm religião. Esse número está em cerca de 8%. 10 anos atrás, este percentual era menos que 1%. E nesta mesma revista, achei muito interessante, eu continuei lendo, são vários, tem uns 4, 5 artigos nela. E nesta mesma revista, um autor escreveu o seguinte, eu tirei o texto que estava lá. Novembro de 2009, periferia de Natal, Rio Grande do Norte. O pastor do Ministério Pentecostal Unidos por Cristo é assassinado durante uma vigília de oração. E este assunto não despertou a atenção dos membros da igreja metodista pentecostal situada no mesmo bairro, e nem da igreja pentecostal Santuário da Fé, que é vizinha do Ministério Pentecostal Unidos por Cristo. É muito triste nós sabermos que o assassinato de um pastor de uma igreja não cause tristeza nem sequer para a igreja vizinha. O que está acontecendo com a igreja da atualidade? Muitas mudanças estão acontecendo ao redor do mundo numa velocidade muito grande.
E estas mudanças estão afetando a vida das pessoas. E não somente afetando a vida das pessoas, mas essas mudanças estão afetando as igrejas evangélicas e os seus membros. É muito triste nós ouvirmos de escândalos cometidos por pastores. Pastores que, casados, têm sua esposa, mas têm a secretária da igreja como amante. A inversão dos padrões morais, ela não está acontecendo não somente no mundo secular, mas está acontecendo dentro das igrejas evangélicas tradicionais. Vivemos no mundo de hoje, onde tudo pode ser questionado. O que é verdade para mim pode não ser verdade para outra pessoa, vendo a mesma coisa. Então, as pessoas, nós, começamos a questionar muitas coisas, inclusive a nossa Bíblia. O mesmo texto que eu leio e aceito como verdade, uma outra pessoa que também é irmão em Cristo pode não aceitar. Então começamos a questionar: o que é verdade? A mesma pergunta que Pilatos fez para Jesus, nós mudamos um pouquinho a aparência e dizemos: o que é verdade? Quando nós começamos a questionar a Bíblia, isso causa um arrepio nos cristãos, nas igrejas mais tradicionais. Uma vez um pastor falou assim: por que vocês cantam hinos de 100 anos atrás, 200 anos atrás? Vocês são muito antiquados, quadrados. E eu pensei comigo: aleluia, eu sou um quadradão. Também está surgindo no meio da igreja evangélica alguns círculos de pessoas. Existem algumas vozes que estão dizendo: não se pode afirmar que Jesus Cristo é o único Salvador. Vocês sentiram os pelos do braço levantarem? É exatamente isto. Existem círculos cristãos que dizem: nós não podemos afirmar que Jesus Cristo é o único Salvador. E estas pessoas defendem que Jesus Cristo é uma das muitas formas que o nosso Deus de amor pode se revelar. Se é assim, além de Jesus Cristo, Buda pode salvar pessoas, outras pessoas podem salvar. Se nós aceitarmos isto, significa que nós estamos abandonando João 14:6. João 14:6 traz as palavras de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Enquanto estava preparando a meditação desta manhã, veio à minha mente algo que eu ouvi de um pastor certa vez. E no meio da mensagem ele disse o seguinte: no início da igreja primitiva, lá quando Jesus subiu aos céus, os discípulos receberam o Espírito Santo no Pentecostes e começaram a anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Começou também uma grande perseguição. E quanto mais esses cristãos eram perseguidos, mais aumentavam em quantidade. E eles ficavam muito mais fervorosos. Eles sacrificavam a sua vida por causa da fé que abraçaram. E esse pastor disse: então o diabo mudou de estratégia. O diabo mudou a forma de agir. Ele parou de perseguir os cristãos. E quando parou a perseguição, começou a acontecer algumas coisas diferentes na vida das pessoas. Existe uma ideia errada de que se não houver perseguição, nós vamos nos tornar cristãos melhores. Também existe uma ideia errada de que se formos mais abençoados, nós nos tornaremos cristãos melhores. No texto que nós lemos esta manhã, em João 14:15, se me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Devemos pensar de que quando nós somos obedientes aos ensinamentos de Jesus, então somos abençoados. Por isso é muito importante nós repensarmos de tempos em tempos o propósito das nossas vidas diante de Deus. Na revista que eu mencionei para vocês, em um outro artigo o autor dizia o seguinte: ele deve ter pesquisado muito, porque são pessoas que são sociólogos, antropólogos, pessoas que estudaram bastante. E esse autor escreveu o seguinte: a religião que mais cresce, você tem ideia qual religião que mais cresce? A religião que mais cresce é aquela que resolve os problemas individuais e distribui benefícios imediatos, mas tem pouco a dizer à sociedade. Trocando em outras palavras, a igreja está mudando o seu foco. O foco que deveria estar em Deus, agora está sendo direcionado para as pessoas. Vamos resolver o problema da pessoa, do indivíduo. A igreja está deixando de ter Deus como centro da sua vida para colocar o homem como centro.
Muitas igrejas estão deixando ou estão reduzindo, felizmente não são todas, né? Muitas igrejas estão reduzindo a exposição sistemática da Bíblia. Sabe por quê? Porque isto não dá ibope, não dá quórum. Se você começa a falar só da Bíblia, as pessoas não vão ouvir de novo aquelas. Não dá. De novo Josué, de novo Elias, de novo Pedro, de novo Paulo, de novo. Ninguém aguenta isso. Então as igrejas estão mudando o seu foco. Exposição sistemática das Escrituras. O estudo sistemático das Escrituras é muito cansativo. Quem faz estudo bíblico sozinho em casa? Levanta a mão. Quem faz estudo bíblico sozinho em casa? 4. Não dá nem metade aqui dentro. Talvez alguns não levantaram por vergonha, né? Mas o estudo bíblico sistemático, sempre estar fazendo, é muito cansativo. Você precisa de muita persistência, muita paciência, muita dedicação. Eu diria, muito compromisso com Deus. Então, as igrejas estão passando para os seus membros, para os seus fiéis, aquilo que ele quer escutar, aquilo que ele quer ouvir. É muito bom pegar um texto bíblico e dizer: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se foram, já ficaram lá para trás, tudo se fez novo, você é filho de Deus, diga amém. É muito fácil ouvir isto, é muito bom ouvir isto. Mas quantas pessoas estão realmente sendo transformadas pela graça de Deus, pelo amor de Deus? É muito bacana ouvir a mensagem que é trazida no púlpito dizendo que Deus transforma a vida, que Deus é amor. É muito bacana. Mas quantas pessoas estão realmente dispostas a serem transformadas por Deus? Por isso, está acontecendo um fenômeno interessante nas igrejas, na maioria das igrejas. Na maioria das igrejas. As pessoas gostam de sentir-se bem. Quem não gosta de sentir-se bem? Todos nós gostamos de sentir-se bem. Se você vem à igreja, ouve aquilo que você queria, oh, amém, glória a Deus, ouvi a mensagem fantástica hoje. Todos querem se sentir-se bem. Hoje a adoração o louvor foi fantástico, muito bom. As pessoas estão se deixando levar pelos sentimentos. Por isso, muitas igrejas adotaram esses cânticos triunfalistas. Deus resolve qualquer problema. É muito bom ouvir sobre Deus que faz tudo, que resolve tudo, que Deus sempre abençoa, basta você pedir. Então, estas coisas começaram a fazer parte da vida das igrejas da atualidade. Porque falar sobre os ensinamentos bíblicos pode se tornar difícil, cansativo, maçante. E por querer ouvir sempre aquilo que agrada os nossos ouvidos, então nós estamos
deixando de frequentar igrejas que falam sistematicamente ou estudam sistematicamente a palavra de Deus. Talvez isso explique porque muitos desistiram de frequentar escola dominical. E para terminar, queria dizer algumas palavras. O que a Bíblia realmente nos ensina? A igreja primitiva, lá no primeiro século, era uma igreja que estava alicerçada na palavra de Deus. A igreja se reunia sempre para a comunhão, para compartilhar o pão, o cálice e para a oração. Então, o cristianismo que nós abraçamos deve nos motivar a voltar o foco para Deus e manter a mesma doutrina que os apóstolos de Jesus adotaram e seguiram fielmente, mesmo que custasse a sua própria vida. Eles não negaram a sua fé. A igreja de hoje, nós somos a igreja, nós devemos manter a palavra de Deus como o alicerce importante, essencial das nossas vidas, assim como foi para a igreja primitiva. Porque relativizar, tornar relativo. Isso é verdade para você, mas não é verdade para mim. Se nós começarmos a olhar a Bíblia deste jeito, estamos colocando o pé no caminho do fanatismo, ou talvez pior, da heresia, o caminho que nos leva muito longe de Deus. Verdades bíblicas, paradigmas bíblicos estabelecidos por Deus não devem ser questionados, devem ser obedecidos, seguidos. Nós não podemos seguir um evangelho de conveniência. Eu não vou mais naquela igreja porque lá só fala da Bíblia, eu quero ouvir outra coisa. Não devemos seguir o evangelho de conveniências. Precisamos de um evangelho onde Jesus Cristo seja o centro, onde Ele seja soberano, onde Ele seja Senhor. Eu estava folheando um livro de meditações da Igreja Holiness. Eu tenho certeza que Deus teve um plano muito bacana quando Ele trouxe aquilo para minha casa. Mari falou assim, eu tenho que devolver, mas dá uma olhada. E eu estive folheando o livro de meditações da Igreja Holiness, a nossa igreja irmã, e encontrei o testemunho. São vários testemunhos e cada dia é um testemunho de uma pessoa. Muito interessante. E aí estava, não lembro a data, mas estava assim, anônimo. Não sei quem foi o irmão que escreveu isso, mas achei muito pertinente trazer isso nesta manhã. Ouçam. O desafio para cada um de nós, eu e você, é sermos servos fiéis de Deus em um contexto de mudanças rápidas na sociedade, bem como, então, o desafio também é sermos referência de Deus para esta mesma sociedade. Vou repetir. O desafio para cada um de nós é sermos servos fiéis de Deus em um contexto
de mudanças rápidas na sociedade, bem como sermos referências de Deus para essa mesma sociedade. João 14:15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Palavras de Jesus. Eu tenho uma decisão na minha mão e você tem uma decisão na sua mão. Façamos isso com o coração aberto diante do nosso Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque através de um grande milagre o Senhor permitiu que as Escrituras Sagradas chegassem em nossas mãos. Por isso, Senhor Deus, nós podemos ler nesta manhã aquilo que está registrado, aquilo que o Senhor falou para os seus discípulos, aquilo que o Senhor falou para os seus seguidores. E nós somos seguidores de Jesus. Se me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Senhor Deus, toca o nosso coração. Fala conosco, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, o nosso interior. Dá-nos, Senhor Deus, um coração novo, obediente à Tua palavra. E, Senhor Deus, renova a nossa fé, para que nós possamos seguir de maneira inabalável os passos de Jesus. Guia, Senhor Deus, os nossos passos durante uma nova semana. Sê, ó Deus, a nossa fortaleza, sê o nosso refúgio, sê a nossa paz. Sê, ó Deus, a nossa vitória. Na medida em que nós obedecemos aos Teus mandamentos. Assim nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Palavras finais do Márcio. Obrigado, Sérgio. Vamos ficar em pé para encerrar o culto de hoje? Vamos dar as mãos para não perder o costume? Vamos nos juntar aqui. Levantem-se, deem as mãos. Com unidade, vamos orar. Interceda agora por aquele que está ao seu lado. Interceda pela pessoa que está do seu lado, ou pelas pessoas que estão ao seu lado. Feche os olhos. Não peça por você agora, apenas interceda pelas pessoas, pelas suas famílias, pela saúde, pela comunhão com Deus. Apenas interceda. Senhor, obrigado pelo alimento de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por nos ensinar mais um pouquinho dos Teus desejos para nós. Intercedemos, ó Deus, pelos nossos irmãos. Pedimos que o Senhor esteja nessa semana que vem, nos enchendo com Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a tomar as decisões certas, não as convenientes. Nos dá coragem, Senhor, para ir contra a maré, para andar pela fé, para fazer diferença neste mundo, para brilhar nas trevas. Senhor, abençoe o pastor Carmo e sua família,
que estão de férias no momento. Cuida deles com os teus anjos, que eles estejam aproveitando bem e que eles possam voltar a salvo e cheios do teu poder, recarregados. Cuida, Senhor Deus, daqueles membros que não vieram hoje. Cuida, Senhor Deus, de cada pessoa que já passou por essa igreja em todos os anos. Abençoe a cada um. Dê um toque especial em cada um deles, ó Deus. Seja através de uma palavra, através de um dos teus servos. Mas, Senhor, mantenha em nós a unidade de Cristo. Isso, Senhor Deus, além das placas de igreja, além de endereços, além de etnias e tudo mais, dá-nos unidade, Senhor. Nós nos despedimos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Dê um abraço no seu irmão e deseja a paz do Senhor.